quem cuida de alguém também é cuidado por Deus. Quantas vezes achamos que Deus cuida de nós apenas quando recebemos alguma coisa dele? Quando pedimos em oração e recebemos a resposta em oração. Mas a Bíblia revela, meus irmãos, outra coisa completamente diferente. Muitas vezes, Deus cuida de nós enquanto cuida de pessoas por meio de nós. Lembra da oração dela no vídeo? Deus, mostra as pessoas que precisam. Quando ela pensou que estava doando cuidado, ela também estava recebendo o cuidado de Deus. Quando ela pensou que estava levando alimento, ela estava sendo alimentada. Quando ela pensou que saindo de casa com aquelas marmitas dentro do carro, eu estaria levando esperança para alguém, Deus estava cuidando dela e renovando a esperança dentro dela. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a você que esse sentimento de compaixão, de paixão pela dor do outro, de fazer você estar em casa, preparar essas quentinhas, essas marmitas, colocar no carro e ir na rua para procurar, esse sentimento que move o nosso coração, ele é dado somente pelo Espírito Santo de Deus. E esse sentimento tem nome. Esse sentimento se chama patos de Deus. Patos, uma palavra grega. Patos significa paixão, afeição profunda, emoção intensa, compaixão, aquilo que move o nosso coração. Patos. Patos de Deus, de forma simples, traduzindo em poucas palavras, é o coração de Deus em movimento. Quem vive o patos de Deus se torna a expressão visível da face de Cristo no mundo. Durante todo o mês a gente falou sobre cartas vivas, que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivo, e que as pessoas leem a Cristo através da nossa vida. Como é que a gente consegue isso? Sendo cheios da patos de Deus. E é exatamente isso que Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano. Eu gostaria de ler aqui com vocês Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, eu leio na versão NVI, que diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele, porém, porque queria se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. Um denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal, ao hospedeiro, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus não contou essa história porque é uma história bonita de se contar, porque queria ensinar boas maneiras ou responsabilidade social àquele perito da lei. Ele respondeu uma pergunta. O perito da lei estava ali perguntando: quem é o meu próximo? Para que eu possa amar esse próximo. Era uma pergunta meio que religiosa. Ali não era uma pergunta que ele queria saber o próximo para sair dali imediatamente e amar. Mas quem é o meu próximo? Queria limitar o amor dele. Jesus responde com uma história profundamente humana. Porque Jesus é assim, meus irmãos. Jesus ele nunca responde perguntas religiosas, teológicas, muitas vezes com coisas que nada têm a ver com a prática das nossas vidas, com respostas teológicas e religiosas, mas ele responde as perguntas sempre de forma a transformar a nossa vida. Os ensinamentos de Jesus sempre são para transformar o meu ser, o teu ser. As respostas de Jesus sempre são contra a cultura. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu vou ensinar coisas aqui a vocês que é totalmente contra a cultura que vocês vivem, até hoje. É contra a cultura. Vocês querem me seguir? Querem ser caminhantes? Querem ser discípulos? Se prepare, porque vocês vão fazer coisas que a cultura diz totalmente o contrário. Por exemplo, vivemos numa cultura do autocuidado, que diz assim: cuide primeiro de você. Não é assim, não? A cultura que a gente vive. Não é não? Cuide primeiro de você. Para que você não adoeça lá na frente. Cuide primeiro de você. Jesus chega e diz: ame o próximo como a si mesmo. Jesus aqui ele não está sendo contra você cuidar de si, do autocuidado, mas afirma que a vida, meus irmãos, ela se encontra, sabe, no seu sentido mais amplo também a favor do outro. Nesse encontro entre eu e você. A cultura nos forma para competir, para consumir, para nos proteger. Jesus nos forma para servir, compartilhar e amar. E talvez com essas mesmas respostas que Jesus deu lá naquela época, a gente consiga responder hoje uma outra pergunta: como sermos discípulos de Cristo e cuidar do outro em uma cultura que nos ensina a olhar apenas para nós mesmos? Como ser discípulo de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, e cuidar das pessoas dentro de uma cultura que nos ensina a olhar primeiramente para nós mesmos. A parábola de Jesus que Jesus contou nos ajuda a responder essa resposta. E ela vai em direção a 3 movimentos. E o primeiro movimento que eu gostaria de refletir aqui hoje de manhã com vocês é que somos discípulos quando permitimos que Deus interrompa a nossa agenda. Nesse texto que nós lemos, versículo 31 a 33, diz: coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu aquele homem ali estendido no chão, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve o quê, meu povo? Teve piedade. Em algumas versões da Bíblia diz: teve profunda compaixão. Mesmo sem saber, foi movido pelo patos de Deus, por esse amor que moveu o coração daquele homem, foi o patos de Deus. Jesus cita aqui nessa parábola 4 personagens, que eu queria destacar 3 aqui agora. 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. Todos percorrem o mesmo caminho, todos veem o homem caído lá da mesma forma, todos têm a mesma oportunidade, mas apenas um interrompe a sua agenda. Jesus disse que o samaritano estava ali viajando.
Isso significa que ele também tinha uma agenda a cumprir. Ele tinha compromisso, ele tinha que chegar a algum lugar, ele tinha obrigações. Mas ele interrompe a sua agenda porque acreditava, Júnior, que aquele homem caído ali, ele era muito mais importante do que o cumprimento da sua agenda. Vivemos na cultura da pressa. Da pressa. Podendo perder tempo, tempo é dinheiro. Pressa. Vivemos na cultura onde aprendemos a olhar apenas para nós mesmos, a não perder tempo. Vivemos na cultura que aprendemos que a felicidade consiste primeiramente em receber, ser servido, ter poder sobre o outro, ter influência sobre o outro, consumir, satisfazer nossos próprios desejos, focar em nosso próprio bem-estar. Enquanto isso, meu povo, tanta gente por aí caído à beira do caminho que não conhece o amor de Deus, porque nós, eu e você, estamos ocupados demais correndo com pressa e não podemos interromper a nossa agenda. Porque como é que o outro vai conhecer a Cristo? Como é que o outro vai conhecer o amor de Deus se não for através de nós, cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus, para que os outros leiam a face de Cristo? A pergunta da parábola não é apenas quem está caído do nosso caminho. Quem é que estava caído ali? A pergunta da parábola é quem está disposto a parar, a interromper a sua agenda, a ter trabalho, porque isso dá trabalho. Colocar ele sobre seu animal, levar, gastar dinheiro. Quem está disposto a isso? Deixa eu contar a história, essa mesma história, de uma forma um pouquinho diferente, para lhe colocar dentro da história. Existiam 3 pessoas no caminho, um deles era você. E 3 olham para uma pessoa que está precisando de cuidado. E nessa história, a pessoa que está precisando de cuidado, meus irmãos, sente fome. É a pessoa lá da esquina que está pedindo algo para comer. Sente frio, sente medo, sente angústia. É uma pessoa que está perdido, precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento, precisando de um abraço, precisando de um conselho, precisando de uma oração, precisando ser acolhido, precisando ser escutado. E eu pergunto, qual dos 3 personagens é você? O que viu e passou pelo outro lado? Ou o que viu e parou e interrompeu a agenda? Isso não é fácil não, tá? Essa palavra, antes de ser uma palavra de exaltação para a igreja, é uma palavra de exaltação para mim mesmo. Porque essa cultura não é só você que vive. Eu também vivo nessa cultura. Todos nós vivemos nessa cultura louca e aprendemos que sucesso tem um preço. E o preço é correr, o preço é ser egoísta, o preço é olhar para nós mesmos, o preço é não se envolver muito com a dor do outro. Estamos todos nós dentro dessa cultura. Deus nos convida, meus irmãos, a interromper a agenda e descobrir que enquanto cuidamos de alguém, Ele cuida da gente. Enquanto nós cuidamos de alguém, Ele está sempre cuidando da gente. Eu gosto muito dos ensinamentos, já citei aqui ele várias vezes, de Viktor Frankl. É um psicólogo muito conhecido, né, de pai da logoterapia. Gosto muito dos ensinamentos da logoterapia. E Viktor Frankl tem uma frase que diz assim: a existência humana é essencialmente autotranscendente. Ele sempre aponta para algo além de si mesma. A existência humana é essencialmente algo autotranscendente. Ele sempre aponta para algo ou alguém além de si mesma. Frank percebeu que o ser humano ele adoece quando se torna prisioneiro do seu mundo interior. Quando o mundo gira apenas em torno do seu umbigo, quando o mundo gira só em torno de você mesmo, quando o mundo gira em torno, por exemplo, das suas dores, dos seus problemas, dos seus prazeres, das suas próprias necessidades, a alma adoece e perde o horizonte. Mas quando você encontra um propósito fora de si, algo começa a acontecer aqui dentro. As coisas começam a se reorganizar, a ter um novo sentido, um novo propósito. E é interessante perceber que Jesus já ensinava isso,
muito antes de Viktor Frankl. E aqui eu faço uma pergunta para você e responda com toda a sinceridade. Responda aí ao seu coração. Quem foi a última pessoa que cuidou de você? Quem foi a última pessoa que cuidou verdadeiramente de você? Você consegue lembrar o nome dessa pessoa? E você consegue agora agradecer a Deus, porque o Espírito Santo um dia colocou o patos de Deus, o amor, aquilo que moveu o coração daquela pessoa para chegar até você e cuidar de você e dizer: Deus, obrigado pela vida de... Porque o teu Espírito colocou esse amor na vida dele e moveu ele em minha direção quando eu mais precisava. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem foi a última pessoa que você cuidou de verdade? Talvez Deus esteja falando conosco hoje sobre encontros que nós estamos desperdiçando no meio do caminho. Estamos distraídos demais para ver o outro caído, ou a gente até enxerga o outro caído, mas ado, cada um no seu quadrado. Isso não é problema meu, que passe outro e cuide desse. Eu tenho o que fazer na vida. Isso quando não chegamos e dizemos assim: cada um tem o que merece. Se está sofrendo, fez alguma coisa. Vai lá, vai descobrir. Não é isso que a cultura nos ensina? Talvez exista alguém caído aí no seu caminho, meus irmãos. E essa pessoa não precisa de um sermão. Essa pessoa não precisa, sabe, de repreensão. Essa pessoa não precisa de um discurso longo. Essa pessoa só precisa de um abraço, de um olhar verdadeiro, de um ombro amigo. Talvez exista alguém assim na sua família, carregando um peso enorme, silenciosamente, há anos. Talvez seja o seu amigo de trabalho, seu vizinho. Ou quantas pessoas aí na rua também que a gente nem conhece. O Espírito Santo quer te encher, meu irmão, desse amor chamado patos de Deus e interromper a tua agenda no meio do teu caminho. Você consegue responder a Deus? Eis-me aqui, Senhor, eu livre estou para o teu querer em mim realizar. Isso é fácil? Responder a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu livre estou para o teu querer em mim realizar. Faz em mim o teu querer. Aonde tu quiseres que eu vá, eu irei. Preencha a minha vida, Deus, do patos, da paixão, daquilo que me move, dessa potência, para que eu interrompa a minha agenda e chegue na dor do outro. Me enche, ó Deus, do patos de Deus, dessa paixão, dessa emoção intensa, daquilo que me envolve, para que eu não olhe para a minha agenda e diga que a minha agenda ela é mais importante do que os valores do reino de Deus. Me move, Senhor, nessa direção. E, meus irmãos, a gente não consegue isso sozinho, não. A gente só consegue isso se for através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão vai ser fogo de palha. A gente pode até tomar decisão aqui, num ambiente religioso, depois de uma música maravilhosa dessa, depois que a gente levantou as mãos e disse: sim, Senhor, eis-me aqui, e quando sair daquela porta para fora. E amanhã, segunda-feira. E depois, quando vierem os problemas, será que essa semente no coração, ela vai brotar ou ela vai morrer na terra? Eis-me aqui, Senhor. Enche-me do teu patos, porque eu quero ser esse samaritano na vida de alguém essa semana. Me mostra quem está precisando. Movimento 2. Quem se torna a resposta de Deus para alguém, descobre que Deus também se torna a resposta para si. Versículo 34 e 35. Ele se aproximou, ele enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários. Denários era uma moeda de prata, equivalente à diária de um trabalhador braçal. O hospedeiro deu ao hospedeiro e lhe disse:
cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Agora, meus irmãos, vem a parte mais bonita dessa parábola, na minha opinião. Nós imaginamos que apenas aquele homem que estava ali, que foi assaltado, que estava caído no chão, foi abençoado. Mas será que foi só aquele homem mesmo? Ou será que enquanto, sabe, aquele homem era socorrido, o coração do samaritano não ardia de amor, de patos de Deus? E o coração do samaritano também não estava sendo transformado, preenchido e cuidado pelas insondáveis riquezas do amor de Deus. Eu acho muito bonita essa parte da parábola e como Jesus conta essa parte, porque até então Jesus chega e diz, tem um homem lá estendido no chão e passou um e viu e passou. O outro viu e passou. Aí no samaritano Jesus desacelera, Sanatiel. Ele desacelera. E aí ele começa a contar que aquele samaritano aproximou-se, tratou as feridas, derramou azeite, derramou vinho, colocou aquele homem sobre seu animal, levou até a hospedaria, permaneceu lá, pagou, prometeu voltar. Por que tantos detalhes assim? Porque Jesus quer mostrar que quem se torna resposta de Deus para alguém, descobre que Deus também se torna resposta para si mesmo. Porque Jesus quer mostrar que quem se torna a resposta de Deus para alguém, descobre que esse amor que ele coloca sobre a vida do outro só é possível porque Deus o amou primeiro. Descobre que esse amor, que esse patos, que aquilo que está movendo, eu só estou dando a alguém porque eu fui também preenchido por esse amor. Está entendendo isso? Quem cuida de alguém, percebe que Deus está cuidando dele e que é a resposta para si. A resposta que eu estou dando ao outro é porque Deus já me deu essa resposta primeiro. O samaritano não foi movido apenas por um sentimento de piedade, ponto. Ou de responsabilidade social. Era um homem ético e precisava parar para atender aquele que estava estendido no chão. Ele se permitiu ser usado por Deus e transformou a piedade ou a responsabilidade social, seja lá o que for, em uma ação prática do amor. Ação prática. Isso é patos. Isso faz toda a diferença. O que aconteceu com o coração daquele samaritano quando cuidava daquele homem? O que aconteceu? Jesus não conta. Mas talvez Jesus não conte, isso não esteja relatado na Bíblia, porque ele quer nos mostrar que a gente pode descobrir isso, pode descobrir essa resposta, vivendo a parábola do bom samaritano. Muitas vezes, meus irmãos, a gente chega para alguém pensando que a gente está ajudando, pensando que a gente está dando alguma coisa, mas a gente volta para casa e percebe que quem recebeu mesmo foi a gente. Que a gente recebeu mais do que doou. Não é assim, não. A gente chega para ajudar quem está necessitado mesmo, mas a resposta do outro nos enche tanto que a gente sai dali dizendo, fui eu que fui preenchido. Olha o vídeo dessa moça que a gente viu logo no iniciozinho aqui na nossa celebração. Saiu de casa pensando que era ela que estava fazendo alguma coisa. Voltou para casa preenchida pelo amor de Deus. Quando cuidamos de alguém, descobrimos que ainda existe beleza, força, propósito de vida, imago Dei, imagem de Deus, dentro do outro e dentro da nossa própria vida. E é impressionante como isso conversa com o Evangelho, como isso conversa com Jesus. O samaritano encontra aquele homem ali ferido, mas sem perceber, também reencontra a sua própria humanidade. Desumano passar por alguém estendido e não fazer nada. Quer ser parecido com Jesus? Seja mais humano. Alguém já disse que Jesus foi tão maravilhosamente humano, tão profundamente humano, que só podia ser divino. A nossa caminhada é simples, seja humano.
É como se Jesus dissesse assim: quer seguir após mim? Pegue sua cruz e siga-me. Tecla SAP. Seja mais humano. Seja mais humano. Seja mais humano no seu caminho. Aquela moça saiu para entregar comida na rua, mas voltou preenchida, porque ela descobriu a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. O choro daquela moça e a emoção não foi por nada, não. Foi porque ela sentiu cheia da plenitude de Deus. Foi porque ela conheceu a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do grande amor de Deus. Ela saiu de casa na certeza que queria fazer algo para alguém, de entregar algo, mas voltou para casa com a certeza que recebeu algo de Deus. Ela recebeu a alegria de participar daquilo que Deus estava movendo. Recebeu a alegria de ser preenchida pela plenitude de Deus. Ela viveu aquilo que a Bíblia, que os apóstolos, que os discípulos escreveram na Bíblia. Ela viveu na prática. Ela tirou das páginas da Bíblia, disse: deixa eu colocar isso aqui na minha vida. Como em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não foi isso que ela experimentou? Não é isso que Cristo nos chama para viver? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Que Ele apareça e que eu diminua a cada dia? João capítulo 13, nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor um para os outros. E Colossenses capítulo 1, Cristo em vocês, esperança da glória. Cristo em vocês, esperança da glória. Meus irmãos, muitas vezes a gente sobe aqui para trazer uma mensagem e Deus vai nos preparando durante a semana, sabe, Beto? E Deus vai colocando situações na nossa vida, a gente vai vivendo experiências e o Espírito Santo vai escrevendo essas experiências em nossos corações. Quando a gente vai preparar um sermão, uma reflexão, uma palavra, a gente vai lembrando daquilo que Deus está fazendo conosco durante a semana. E há uns 10 dias atrás eu conversei com uma moça e ela disse que estava cansada demais para viver essa experiência, vivendo dias pesados para interromper a sua agenda, não tinha forças para isso, para cuidar do outro. E eu respondi para aquela moça que Deus poderia, sim, tirar todo o peso dos ombros dela como um milagre. Acabou. Foi dormir de um jeito, acordou de outro. Deus pode fazer isso? Pode. Deus é todo poderoso. Mas que eu aprendi na Bíblia que Ele também cuida de nós quando cuidamos de pessoas. Que Ele cuida de nós quando cuidamos de pessoa. E talvez Ele deseje cuidar de você, meu irmão, colocando alguém no seu caminho. Porque misteriosamente há curas que acontecem na vida da gente apenas quando a gente se encontra com o outro, quando a gente caminha com o outro. Não porque a gente aprenda a ignorar a nossa dor e a olhar para a dor do outro, mas às vezes a pessoa que mais precisa de uma razão para viver, para continuar vivendo, se esforçando, se levantar da cama, descobre essa razão justamente quando ajuda outra pessoa a continuar vivendo, a se levantar da cama, a ter esperança, a ter fé, a olhar para Cristo, a não fazer do seu mundo, seu próprio mundo e pronto, a não olhar ali apenas para as suas dores, porque quando a gente olha apenas para as nossas dores, a gente tira o olhar para o cuidado de Deus na nossa vida. E Deus está sempre cuidando da gente. Quero deixar aqui, meus irmãos, uma frasezinha tirada dessa parábola que nós lemos. O samaritano saiu daquela estrada com menos dinheiro. Não foi? Ele chegou para fazer essa viagem, tinha um dinheiro, mas ele saiu daquela estrada com menos dinheiro, mas infinitamente mais rico.
do que quando entrou naquela estrada. Sabe por quê? Porque há riquezas que Deus não deposita numa conta bancária. Ele deposita na alma da gente. Quer se sentir rico das bênçãos de Deus? Há riquezas que Deus não deposita na conta bancária, mas deposita na alma da gente. Terceiro movimento. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é de quem eu sou o próximo. Lucas, capítulo 10, versículo 36 e 37. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Interessante aqui, né? Que Jesus muda a pergunta, percebe isso? O perito da lei perguntou, quem é o meu próximo? Quem é aquele que merece o meu amor, para que eu possa sair daqui e amar? Aí Jesus vem e responde, não pergunte quem merece o seu amor, pergunte de quem você pode ser o próximo. Percebe essa diferença? Percebe que Jesus muda a pergunta? O religioso queria estabelecer ali um limite para amar. Quem é meu próximo? Diga aí, quem é que merece o meu amor para eu ir lá e amar? Não pergunte isso não. Pergunte que você vai ser o próximo de quem? Jesus nunca pergunta quem é digno para que eu possa amar. Jesus sempre pergunta como posso revelar o amor de Deus na vida do outro. Melhor dizendo, Jesus não nos ensina a perguntar quem é digno do nosso amor, mas Jesus nos ensina o tempo todo a nos perguntar como é que a gente revela o amor de Deus, a face de Deus na vida do outro. Há uma frase de um judeu filósofo chamado Martin Buber, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que eu acho lindíssima. Ele diz, toda vida verdadeira é encontro. Vê que frase linda. Toda vida verdadeira é encontro. Martin explica que nós nos tornamos plenamente humanos e saudáveis emocionalmente quando saímos do isolamento e nos abrimos para uma relação verdadeira com o outro. E é interessante perceber, sabe, como isso conversa com toda a parábola aqui de Jesus e dos ensinamentos do Evangelho. Jesus nunca separou. Amar a Deus é uma coisa, amar o próximo é outra. Você pode vir aqui na igreja aos domingos tal, e amar a Deus e durante a semana não amar o próximo. Jesus nunca ensinou isso. Está ligado, é uma coisa só. Amar a Deus e amar o próximo é uma coisa só. Fomos criados, meus irmãos, para comunhão com Deus e com os irmãos. Com aqueles que a gente acha que merece, também com aqueles que a gente acha que não merece. A gente acha. Com os nossos amigos e orar pelos nossos inimigos. Percebe como o ensinamento de Jesus é contra a cultura? Porque a cultura manda a gente afogar o nosso inimigo. Aí Jesus diz, ore por ele. Ore por ele. O psicólogo americano Carl Rogers escreveu: é nas relações que as pessoas crescem, cura e se torna quem foram criadas para ser. É na relação que a pessoa cresce, cura e se torna quem foi criada para ser. É na comunhão. É na comunhão com Deus e com as pessoas. É no encontro, é no abraço, é na presença. É no cuidado de Deus na vida do outro, através de mim, através da senhora, através de você, através de cada um de nós. E talvez, meus irmãos, você tenha chegado aqui na expectativa, talvez até em oração, sabe, de que esperando que Deus falasse sobre aquilo que Ele faria na sua vida. E está tudo bem, que às vezes a gente chega aqui mesmo num ambiente assim, né, desejando e pedindo a Deus, Deus, o que é que o Senhor vai fazer na minha vida? Mas talvez os planos de Deus hoje de manhã para você tenha sido outro completamente diferente.
Deus decidiu falar sobre aquilo que Ele deseja fazer através da sua vida e não para a sua vida. Porque existem pessoas por aí que só conhecerão o amor de Cristo quando encontrarem um discípulo disposto a interromper a agenda, parar e cuidar deles. Você pode ser essa pessoa? Para concluir, quero dizer que um dia, meus irmãos, Jesus foi esse bom samaritano na vida de todos nós. Jesus foi o samaritano na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, que se encontrava caída à beira do caminho. E Jesus interrompeu o céu, entrou na história, lavou nossas feridas, carregou nossas dores, pagou o preço que não era nem dele, prometeu voltar e deixou tudo preparado para que tivéssemos vida, e vida em plenitude, em abundância, plena, cheia de Deus, cheia do patos de Deus. Percebe? Samaritano aponta para Cristo e Cristo continua formando samaritanos até o dia de hoje.